Nesse vídeo eu vou mostrar para você como investidores iniciantes podem encontrar bons fundos imobiliários. Na verdade, essa estratégia, esse método pode fazer até você que investe há algum tempo já facilitar o processo para escolher bons fundos imobiliários. Hoje nós temos mais de 400 fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Como saber qual que é o melhor para você? Hoje eu vou te mostrar como em alguns passos encontrar bons fundos imobiliários. E para essa tarefa nós vamos utilizar dois sites. Um para fazer um filtro inicial e um outro site para poder olhar mais detalhes de um fundo imobiliário. E o primeiro site que eu vou mostrar para você é o site do Fund Explorer. Tem uma função aqui em ferramentas que você pode procurar aqui por ranking de FIIs e simplesmente trazer todos os fundos imobiliários listados na bolsa. Sem exceção, olha, todos os fundos imobiliários. Para poder aumentar o número de informações que você vai trazer desses fundos imobiliários, que a gente vai colocar numa planilha já já, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui tem, ó, FIIs selecionados, 460. Colunas selecionadas com dados, 8 de 30. Tu vai passar aqui, ó, para selecionar todos. Pronto, agora 30 de 30. Então tem várias colunas aqui agora, ó, várias colunas, ok? A gente não vai utilizar todas elas, mas por enquanto é bom trazer todas. Setores selecionados, 20 de 20. Então tem 20 setores, nós vamos trazer todos esses dados. Clique em qualquer ponto aqui desse site onde tem informações, Ctrl A, selecionou tudo, Ctrl C, copiou tudo, vamos colocar isso numa planilha do Excel. Clica na primeira célulazinha aqui, cola. Ctrl V. Vai estar nessa formatação aqui que veio lá do site, da página web. Você clica aqui, ó, opções de colagem, escolhe essa opção aqui, ó, correspondência com a formatação de destino. Pronto, colou, aí pronto, já está mais organizado. Exclui todos esses dados aqui que veio do site e não interessa para gente. Lá no final também, exclui tudo que não interessa para gente, que veio do site, ó, excluir, bacana. Todos os dados estão aqui de todos os fundos imobiliários listados na bolsa. Um pulo do gato aqui, você pode fazer o seguinte, ó, tem alguns dados que você vai precisar ajustar a coluna. Você pode clicar aqui, ó, nesse ponto aqui e mandar fazer uma autoajuste, autoajustar seleção, ó. Pronto, já ajustou tudo. Para poder ficar fácil de identificar, coloca aqui em negrito, coloca aqui em negrito, pronto. Você pode até fazer o seguinte, ó, colocar uma cor diferenciada aqui para poder facilitar as coisas, ó. Acho que agora tá legal. Bom, aqui tem várias colunas que diz aqui o código do fundo, o setor, o preço da cota, liquidez, P sobre VP, várias informações, inclusive informações que não são tão pertinentes, não nesse momento. Nós vamos daqui a pouco para um site que é bem completo, na minha opinião, o mais completo que tem, que eu utilizo bastante, para olhar mais detalhes desses fundos imobiliários, mas primeiro a gente vai fazer um filtro aqui, para não ter que olhar todos. A gente está falando aqui desse momento, ó, de pelo menos 460 fundos imobiliários. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos excluir informações que nesse momento não são tão interessantes ou não são tão importantes assim. O código é interessante, o setor é interessante saber, pode ser que você esteja procurando por um fundo imobiliário de um determinado setor. O preço não é tão determinante, mas vamos deixar. A liquidez é importante, porque vai trazer para você uma referência se esse fundo imobiliário é bastante negociado ou não. O P sobre VP é uma outra informação bastante interessante também, que vai mostrar se o fundo imobiliário está barato ou está caro. O último dividendo não é importante, eu vou explicar por quê. Porque o último dividendo mostra o dado do último dividendo pago do mês passado. Mas ocorre que alguns fundos imobiliários vendem um determinado ativo e em um mês específico entregam um dividendo muito alto. Então, utilizar a informação do último dividendo pode acabar fazendo você cometer um erro, porque foi um último dividendo alto, mas não é um dividendo recorrente. Então, a gente vai utilizar o dividend yield médio dos últimos 12 meses. No último ano, qual foi a média de dividendo que aquele fundo imobiliário pagou? Essa informação é muito mais precisa, porque faz uma amostragem bem maior, de 12 meses, e é uma média. Então, é muito mais assertivo para você que busca um fundo imobiliário que está pagando um dividendo interessante. Então, a gente vai tirar o último dividendo, vai tirar esse dividend yield aqui, que se refere ao dividend yield mensal, vai tirar dos últimos 3 meses, dos 6 meses acumulados, vai deixar o dividend yield dos últimos 12 meses. Esse aqui que para a gente, a média dos últimos 12 meses acumulado, e a gente poderia deixar até aqui, ó, a média mensal de dividend yield do fundo imobiliário. Filtrar tanto por aqui quanto por aqui pode ser bastante interessante. Você vai poder aplicar filtro tanto considerando o dividend yield médio anual, quanto o dividend yield médio mensal. Não mensal do mês passado, mas o médio mensal nos últimos 12 meses. A gente vai tirar esse dividend yield ano porque se refere apenas ao ano de 2024. A próxima coluna que a gente vai deixar também é patrimônio líquido, P sobre VP a gente já tem aqui, então a gente vai tirar o valor patrimonial e P sobre VPA. Vai excluir,
e excluir mais informações aqui que para a gente nesse momento não é relevante. Taxa de gestão, taxa de performance, taxa de administração são informações relevantes, sim. Só que do site Founders Explorer não traz esses dados, não tem problema. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você um site mais completo. Bom, e agora começa o trabalho de fazer filtros. O que a gente vai fazer agora? Vai clicar aqui, vai colocar assim, ó, em dados, filtro, e pronto. Apliquei em filtro, novamente vou ajustar aqui. Apliquei filtro em todas as colunas. A gente pode fazer o seguinte também, ó, colocar nessa coluna aqui, ó, mostrar como valores em reais, que é o preço do ativo. Patrimônio líquido, mostrar também valores em reais. Pronto, acho que não tem mais nenhum ajuste a fazer. Qual o passo agora? Você pode determinar, você que é um investidor iniciante, ou até um investidor que já investe há algum tempo, mas nunca utilizou esse tipo de metodologia aqui, decidir nesse momento qual é o fundo imobiliário que você quer investir. Por exemplo, se você procura por fundos imobiliários que entregam um dividend yield pelo menos igual a 10%, considerando aí que tem um potencial de valorização de um fundo imobiliário, ter uma rentabilidade, um rendimento igual a Selic e ainda somado a isso o potencial de valorização, pode ser realmente um critério bastante interessante. É claro que você pode procurar e filtrar por fundos imobiliários que têm um dividend yield maior do que 10%, mas nesse filtro inicial seria interessante colocar entre 9% pelo menos. É claro que é uma decisão pessoal sua, você pode filtrar ainda para fundos imobiliários com dividend yield maior, mas vamos considerar nesse momento um dividend yield pelo menos de 10. Então você classifica aqui, ó, do menor para o maior e vai excluir todos que têm dividend yield. A gente está olhando essa coluna aqui, ó, tá vendo? Ó? Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Está classificado do menor para o maior. Vamos excluir todos aqueles que têm dividend yield menor do que 9, por exemplo. Tá? Ó, 8,98, vamos excluir. Pronto. Está de 9 para cima. Aqui você já cortou para 284 fundos imobiliários. Outra informação importante aqui antes de a gente prosseguir. Você vai notar de que lá do site Founders Explorer, em alguns casos, não vem informação sobre dividend yield. Ó. Esse N/A significa not available. Então a gente vai excluir também aqueles que não têm os dados. Ó. A gente pode também excluir o dividend yield que seja muito exagerado. Isso provavelmente é uma distorção. Então classifica aqui do maior para o menor. Vai aparecer dividend yield de 189%. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então vamos tirar aqui, ó, dividend yield acima de 30. Pronto. A gente já tem agora um total de 238 fundos imobiliários. Vamos prosseguir aqui. Ó, um critério para avaliar se um fundo imobiliário está caro ou está barato é o preço sobre o valor patrimonial. Essa equação, dividir o preço do fundo imobiliário pelo seu valor patrimonial, vai indicar se um fundo imobiliário está caro ou está barato. Em regra, um fundo imobiliário com P sobre VP igual a 1, ele está no preço justo. Abaixo de 1 está com algum desconto e acima de 1 está um pouquinho acima do valor. Então a gente não quer um fundo imobiliário que esteja muito acima do valor, correto? Olha, então a gente vai classificar aqui, ó, P sobre VP do maior para o menor. Ó, esses de cima aqui não tem nada, a gente já vai excluir automaticamente. E acima de 1,13 a gente vai tirar, ok? Ó, excluindo. Então aqui, ó, acima de 1,13 não tem nenhum. Pronto, até 1,13 é o nosso limite. Nesse caso hipotético aqui, você pode considerar que acima de 1,06 é o teu limite, você vai cortar esse fundo imobiliário aqui também, ó. Pronto, vai só excluir ele. Eu não pago mais caro do que 1,06. Pronto, então tá aqui, ó. Não tem nenhum aqui que tem mais do que 1,06 de P sobre VP. Você pode considerar também de que o P sobre VP muito abaixo, ó, do menor para o maior, muito abaixo do normal, também pode ser um indicativo de perigo. Então, por exemplo, você pode considerar aqui um P sobre VP de até 0,62. Vamos lá, 40% de desconto, ou pode ser mais criterioso ainda, eu quero comprar fundo imobiliário com desconto no máximo de 30%, mais do que isso pode ser cilada. Pronto, corta todos esses aqui. Ó. Mais uma vez, preste atenção no que a gente está fazendo aqui. A gente está colocando fundo imobiliário que tem um dividend yield interessante, a gente está colocando fundos imobiliários que têm desconto e não muito desconto, porque se um fundo imobiliário está com muito desconto, pode ser que está com desconto porque não tem ninguém comprando, porque esse fundo imobiliário pode estar com algum problema, pode estar com algum risco associado, um risco maior. Então, está com muito desconto, pode ser uma condição, principalmente para você iniciante, que não seja confortável para você.
Então vamos logo excluir. P sobre VP de 0,70 em diante. Então você vai pagar 30% de desconto no fundo, 20% de desconto, 10% de desconto. E também não vai comprar nenhum fundo imobiliário muito caro, porque a gente também estabeleceu um teto de 1,06 para o P sobre VP. Bacana. Uma outra questão também interessante pode ser para você avaliar o patrimônio líquido do fundo imobiliário. O patrimônio líquido do fundo imobiliário diz o tamanho que ele é, o número de ativos. Então, a gente pode fazer o seguinte, um filtro de menor para maior, considerar, por exemplo, fundos imobiliários que tenham pelo menos 100 milhões de reais de patrimônio. 100 milhões é um patrimônio significativo, né? A gente vai excluir todos os fundos imobiliários que têm patrimônio líquido menor do que 100 milhões, excluir. Você pode notar também que tem fundos imobiliários com patrimônio líquido superior a 7 bilhões, 3 bilhões, 2 bilhões, 1 bilhão. E é claro que você poderia filtrar aqui para incluir fundos imobiliários ainda maiores. Por exemplo, você pode chegar aqui, eu não quero nenhum fundo imobiliário que tenha patrimônio líquido menor do que 200 milhões. Aí você vai excluir mais ainda. Agora vamos para um outro aspecto interessante também, a liquidez. Alguns fundos imobiliários são pouco negociados. Isso é importante você verificar isso, porque quando um fundo imobiliário é pouco negociado, significa que se você comprar várias cotas desse fundo imobiliário, em algum momento quiser vender ele, pode ser que naquele momento, naquela semana, não tenha ninguém interessado em comprar. Então você vai ficar com aquele fundo imobiliário preso ali. Qual outro ponto importante em relação à liquidez? Além de ter uma facilidade de comprar e vender. Quando o fundo imobiliário tem baixa liquidez, o spread oferecido no momento da negociação acaba sendo maior. Por exemplo, você comprou um fundo imobiliário por algum tempo, tem várias cotas dele e o preço de uma cota custa R$10. Só que ele tem pouca liquidez, poucas pessoas querendo comprar ou vender esse fundo imobiliário, tem pouca negociação. Ele valorizou, foi a R$12 e agora você quer vender. Você está vendendo por R$12, é o preço considerado justo dele, é o preço de mercado. Só que como tem poucas pessoas querendo comprar, pode ser que a única pessoa querendo comprar fale o seguinte, eu compro, mas só compro por 10, ou só compro por 11, ou pior, compro por R$ 9,90, pelo um preço menor do que o que você comprou. Então, dar atenção à liquidez pode ser sim um fator importante para você garantir de que você sempre vai comprar o teu fundo imobiliário por um preço justo e sempre vai vender por um preço justo. Então, muitas pessoas desprezam a liquidez, mas pode fazer diferença sim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escolher fundos imobiliários que tenham uma liquidez pelo menos de 300 mil. Liquidez diária, né? Então vamos lá, menor para maior, liquidez, acho que a gente pode até subir um pouquinho, vamos colocar o seguinte, liquidez de pelo menos R$500 mil, é bastante. Liquidez de pelo menos R$500 mil, já é um valor interessante, Aí você deixou alguns fundos imobiliários, tirou outros, a gente tem uma lista de 82, olha como é que está diminuindo. A gente está fazendo um filtro para poder colocar dentro das suas premissas, daquilo que você considera interessante, os fundos imobiliários mais adequados para você. Então a gente filtrou aqui, liquidez, filtrou o P sobre VP, dividend yield médio, automaticamente o dividend yield médio ele se filtra sozinho, porque você filtrou aqui, então o dividend yield médio mensal também acaba sendo filtrado, o patrimônio líquido, a quantidade de ativos é um ponto que a gente pode ver daqui a pouco, por quê? Se você estiver procurando fundos imobiliários de tijolo, a quantidade de ativos pode ser significativa. Fundos de papel não, isso nem se aplica. Então, o que você poderia fazer agora? Olha só, a gente já tem uma lista muito menor, de aproximadamente 82 fundos imobiliários que tem uma série de critérios aqui atendidos por você nesse filtro que nós utilizamos aqui. Agora, se você procura, por exemplo, fundos imobiliários de tijolo, aí você poderia colocar, por exemplo, agências de banco, imóveis comerciais, imóveis industriais e logísticos, lajes corporativas, shoppings e varejo. Olha só, já caiu para 23 fundos imobiliários. Bem legal, hein? E aí, se você agora que já tem 23 fundos imobiliários quer filtrar um pouquinho mais, aí você pode fazer o seguinte, vou procurar por esses fundos imobiliários de tijolo, quais são os fundos imobiliários que entregaram o melhor dividendo. Então, beleza, classifica aqui, maior para o menor. Pronto. Olha, os mais interessantes aqui de tijolo. Você poderia classificar aqui, pelo menos 10 de tijolo, né? Porque você já fez uma série de filtros. Agora você vai escolher desses aqui, os 10 que têm maior dividend yield, entre 10,75 e 12,62. Olha como é que ficou fácil. Aqui já tem 10, 10 fundos imobiliários, Pronto. Marca eles aqui, Pronto. Esses são os fundos imobiliários que nessa tua seleção aqui, obedecendo critérios de liquidez, dividend yield, patrimônio líquido, P sobre VP,
se encontram bastante interessantes se você quer comprar fundos imobiliários de tijolo. Então tem fundo imobiliário de imóveis industriais e logísticos, tem de lajes corporativas, agências de banco, que estão diretamente relacionados ao varejo. Se você busca fundos imobiliários de shopping também, poderia excluir alguns desses aqui e colocar, por exemplo, ó, esses dois aqui, ó, pintar eles aqui, ó, e esse aqui, ó, de shopping. Olha, aqui você já está investindo melhor do que a grande maioria dos investidores iniciantes, porque você utilizou filtros que eliminam fundos imobiliários que não são interessantes. Só tem fundo imobiliário aqui com uma boa liquidez, com bom preço sobre VP, com bom dividend yield, e agora sim você pode fazer uma busca mais detalhada. Como? Vou te mostrar. Vamos pegar aqui, ó, um aleatório, ó, daqui desses que estão pintados de amarelo aqui, um aleatório desses que você selecionou, né, que estão pintados de amarelo. Ó, vamos pegar esse aqui, ó, FATN11. Vamos lá no site do Investidor 10 agora, que é o site que eu falei para você, que traz informações mais organizadas, fácil de entender e com certeza muito mais completa, tem gráficos e uma série de informações adicionais. Então, algumas informações você já sabe, é o preço da cota, dividend yield interessante, preço sobre VP interessante, liquidez interessante e teve também uma variação, uma valorização de 13,18. Você já fez um filtro inicial e agora você vai fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada num site que tem informações para isso. Ó, é um fundo de tijolo, taxa de administração de 0,80% sobre o patrimônio líquido mínimo de 18 mil mensal, é uma taxa de administração razoável, dentro do aceitável, até 2,5% é praticado no mercado. Então 0,80 está muito bom. Não tem vacância. O último rendimento pago por cota 0,85. Agora, um outro ponto interessante que traz aqui no site do Investidor 10 é isso aqui, ó. O FATN11 tem preço sobre VP de 0,94. Em comparação com o segmento, ele está um pouquinho acima do segmento 0,83. Significa que esse fundo imobiliário está um pouquinho mais caro do que fundos imobiliários do mesmo segmento. Qual seria a motivação? Qual seria o motivo? Olha, obviamente está diretamente relacionado ao dividend yield, ao rendimento que esse fundo imobiliário entrega, porque o segmento também entrega, geralmente, um rendimento mensal de 6,40%, enquanto ele está entregando 10,43%, além, obviamente, da possibilidade de você ter a valorização do preço da cota. Então, realmente está, para o fundo imobiliário de tijolo, um rendimento muito interessante. Tem o valor patrimonial também acima da média, de 317 milhões. Aqui você também pode ver o retorno do investimento em FATN11 nos últimos 2 anos, 1 ano, 3 meses. A gente pode observar também que tem um pagamento de dividend yield, um rendimento entregue crescente. E olha só que informação bastante interessante. Esse fundo imobiliário aqui, nos últimos 2 anos, perdeu para o CDI. Veja bem, olha só, informação adicional, estratégica para você, investidor iniciante, ficar atento. O que a gente percebeu nos últimos anos em relação ao CDI? Uma taxa de juros alta. E uma taxa de juros alta no ano de 2023, aqui outubro de 2023, fez com que esse fundo imobiliário perdesse para a renda fixa. Claro, taxa de juros pagando juros altíssimo, taxa Selic em alta. Então, olha, a trajetória do CDI está para cima, enquanto que a trajetória do fundo imobiliário para baixo. Olha o que está acontecendo agora, nesse momento em que a taxa de juros está em queda e que a procura por fundos imobiliários aumentou. Se a gente pegar esse print aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, e levar lá para o Paint. Olha só, que eu vou mostrar para você. Colocando essa imagem aqui no Paint, só para fazer uma demonstração até matemática disso aqui. Vamos colocar aqui um vetor para poder tentar fazer uma projeção para onde está indo o fundo imobiliário e para onde está indo o CDI. Se a gente estender aqui uma reta, aqui, ó, olha só, isso aqui é física, vetores, matemática. Ó, se a gente fizer uma reta aqui, a gente vai conseguir ver uma tendência para o CDI. Qual é a tendência do CDI no futuro? Ó, é aqui, nesse ponto, tá vendo? Ó? Nesse ponto aqui é o CDI. Talvez aqui está em 2024, aqui a gente já esteja falando aqui no ano que vem, né? 2025, ó, nesse ponto aqui, 2025. Vamos fazer a mesma projeção para o fundo imobiliário. Então a gente pode pegar o seguinte, ó, qual é a projeção desse fundo imobiliário? Estava aqui, taxa de juros caindo. O que começou a acontecer com os fundos imobiliários? Começou a subir. Então a gente pode traçar uma reta daqui para cá, ó, a gente já vai ver que logo vai estar mais interessante do que CDI. Se a gente pegar daqui para cá, ó, da última movimentação de subida dele, traçar uma reta, olha só, um vetor, ó, seguindo na mesma direção que estava. Olha só, se a gente colocar para cá, ó, pronto, facilmente a gente consegue perceber de que o destino previsto para o CDI e para esse fundo imobiliário, ou até para os fundos imobiliários de uma forma geral, é esse aqui, ó. A renda fixa vai continuar subindo aos pouquinhos, mas vai ser superada pelo fundo imobiliário ao momento em que a taxa Selic cai. A tendência do fundo imobiliário é essa aqui. O que está sendo observado aqui já, ó,
Ó, uma rampa de subida, tá vendo? E o CDI aqui. Então, já se verifica uma tendência de subida em fundos imobiliários. Essa tendência de subida mais significativa começou aqui, ó, nesse momento aqui, ó, final do ano passado, e está subindo nessa direção. E o CDI está vindo para cá. Então, a leitura que se faz é o seguinte, aqui no site do Investidor 10, e esse gráfico é bastante interessante, porque mostra que o CDI tende a vir para cá, enquanto que o fundo imobiliário tende a ganhar do CDI. Qual é a outra informação que a gente pode ver aqui desse fundo imobiliário? Bom, aí tem dados aqui do fundo imobiliário em questão, que você pode ler depois, mas outras informações bastante interessantes, ó, a lista de imóveis, ó. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de tijolo, que tem 43 ativos, a lista deles está aqui, todos eles localizados em São Paulo. Ó, e tem aqui, ó, uma série de edifícios ativos que estão gerando renda. Então, quer dizer, não é um fundo imobiliário monoativo. Isso é muito interessante para um fundo imobiliário de tijolo. Por que é interessante? Porque, claro, se você é um fundo imobiliário de tijolo, você só tem um ativo. Se esse ativo der algum problema, tiver algum tipo de interrupção, apareceu ali um problema ali na estrutura do prédio, vai precisar fazer uma intervenção ali civil ali, de obra civil para poder consertar. Pode ser que o prédio fique interditado por alguns meses, com certeza vai interferir na tua renda. Então, ter vários ativos é com certeza uma característica bastante interessante. Além disso, um fundo imobiliário que tem vários ativos, na grande maioria das vezes, tem vários inquilinos também. Obviamente, ter vários inquilinos é muito mais interessante do que ter um inquilino só. Um inquilino teu começa a passar por problemas financeiros, aí você está com a tua renda comprometida quando você tem um inquilino só. Pensa o seguinte, você tem uma kitnet alugada, só tem aquela kitnet e tem um inquilino. Se aquele inquilino fica desempregado, você vai passar aperto. Agora, se você tem 10, 15, 40 kitnets, 40 inquilinos diferentes, se um inquilino passar por problemas financeiros, aquilo não vai impactar tanto o teu recebimento de renda mensal, correto? Bom, quais seriam agora os próximos passos? Seria você avaliar o relatório gerencial, tá aqui, ó. Relatório gerencial, nesse caso aqui, ó, dezembro de 2023, é só abrir. Quando você abrir esse documento aqui, ele vai lá no site do fundo imobiliário e vai abrir o relatório gerencial do gestor. Bom, abrindo o relatório gerencial, você vai ver mais características desse fundo imobiliário. Nesse caso aqui, não tem jeito, isso vai levar um pouquinho mais de tempo para você aprender todos os dados e ler completamente um relatório gerencial para poder selecionar e pensar o melhor fundo imobiliário que você poderia comprar, mas isso acontece com o tempo. De toda forma, tem muitas informações aqui que são fáceis de entender, de fácil leitura. Por exemplo, você vai poder ver os ativos, olha só, todos os ativos listados estão aqui, olha, todos eles, você vai poder ver, por exemplo, ó, o vencimento dos contratos de locação. Isso é importante porque se todos os ativos desse fundo imobiliário têm vencimento de contrato no ano que vem, significa que você tem garantia de rendimento ou garantia de que esse fundo imobiliário tem inquilinos interessantes só até o ano que vem. Não é verdade? Porque todos os contratos vencem no ano que vem, então está garantido só até o ano que vem. Os próximos anos devem renovar, mas garantido mesmo está só até o ano que vem. Mas a gente consegue observar aqui, ó, de que esse fundo imobiliário, apenas 22% dos contratos vencem no ano que vem e vai ser passível de uma renovação. Muito provavelmente uma renovação já está em negociação. Outros 27% vai ter uma renovação só em 2026. E por causa dessa variação aqui anual e por esse vencimento escalonado, fazendo uma média ponderada dessa atualização de contrato, você pode considerar que tem aí 3,08 anos de contrato garantido, porque alguns vão vencer só em 2028, mais de 5 anos, mas outros vão vencer em 2025, daqui a um ano. Então, em relação à renovação de contrato, você tem aí uma tranquilidade de pelo menos 3 anos. E aqui, é claro, tem várias outras informações de fácil interpretação, mesmo para iniciantes. Mas, por exemplo, ó, temos aqui ó, a liquidez, que recentemente aumentou bastante. Ó, a evolução de cotistas, o número de cotistas aumentando desse fundo imobiliário, pessoas procurando por esse fundo imobiliário. Mais detalhe do fundo imobiliário aqui mostrando os escritórios, os prédios, a localização. Você pode ver aqui ó, com muita facilidade a localização dos prédios bastante imponentes, também bastante interessantes. E você até pode considerar, bom, vou investir nesse fundo imobiliário. O fundo imobiliário tem vários prédios bacanas, bem localizados, tem uma baixíssima vacância. Não é uma recomendação de compra. Você deve continuar olhando esse documento aqui e identificar, na medida do possível, aquilo que você conseguir fazer uma leitura. E mais uma vez eu falo que isso vai acontecer com o tempo, para verificar se esse fundo imobiliário de fato é interessante para você. Lembrando que você não vai precisar fazer isso para 460 fundos imobiliários. Talvez para 3, 4, 6, 10
dependendo do seu filtro. Muita informação aqui é fácil de entender. Olha só, por exemplo, a remuneração por cota. Quanto que esse fundo imobiliário paga por cota? Pagava 74, pagou 83, pagava 82, 83, já há algum tempo aqui se mantém em 0,85 por cota. Então, quando você tiver uma cota, você vai receber 85 centavos. Então, grande parte dessas informações aqui, primeiro, você passou por aqui pelo fundo imobiliário no site do Investidor 10. Na verdade, primeiro você foi lá no site que eu te mostrei, Found Explorer, trouxe uma lista bruta, com poucos dados, mas números. Trouxe para o Excel. Depois você vem aqui no site do Investidor 10, com gráficos, comparações, muito importante você visitar aqui, crescimento de dividendo, Datacom, DataES do fundo imobiliário, quantos ativos tem, todos os ativos e aqui relatório gerencial. Pronto, chegou aqui no relatório gerencial, depois de avaliar tudo isso aqui, comparar com outros fundos imobiliários, gaste um tempinho lendo esse material aqui. Pode ser decisivo para você escolher um fundo imobiliário ou não. Eu considero que aqui você já pode tomar uma decisão, porque você já filtrou no site do Investidor 10, você já consegue tomar uma decisão, mas aconselho também você, dentro do possível, olhar o relatório. E é claro que você não precisa pesquisar todos esses fundos imobiliários aqui, ó. Você pode ser mais criterioso aqui e falar assim, não, tudo bem. Vamos supor, você quer fundo imobiliário que tenha sim desconto, não quer comprar fundo imobiliário com PSOVP de 1. Então você vai tirar aqui, ó, filtro, ó, pronto, ó, até 0,96. Vamos botar aqui até 0,96. Tu aceita, tem que estar com um pouquinho de desconto. Pronto, tu vai excluir esses aqui, ó. Só sobrou 1, 2, mais 6, 8 fundos imobiliários. Pronto, você me pediu um vídeo parecido com o que eu fiz com ações e com fundos imobiliários, utilizando filtro e uma planilha do Excel. Bem simples, não tem nenhuma dificuldade nisso. É claro que você vai ter que depois procurar esses dados lá no site do Investidor 10, olhar um fundo imobiliário com mais cautela, com mais detalhe. No próprio site do Investidor 10, você olha o documento do gestor, abre ali o relatório do fundo imobiliário que o gestor providenciou e deixou lá na B3, tu pode achar ali no próprio site do Investidor 10. E aí olhar, vai ter que estudar um pouquinho para entender todos aqueles conceitos ali, mas é uma questão que todo investidor iniciante vai ter que passar. É um tempo de maturação até você conseguir decifrar todos os dados no relatório, mas a grande maioria ali você vai conseguir ler com muita facilidade. Eu não tenho dúvida. Fazendo esse processo aqui, mesmo sendo investidor iniciante, você vai estar comprando fundos imobiliários bem melhor do que a grande maioria, que pega a opinião de um amigo, pega um fundo imobiliário que viu uma notícia em um site. Dessa maneira, você selecionou fundos imobiliários interessantes e aí vai atrás dele no detalhe depois. Você pode fazer isso, inclusive, para os fundos imobiliários que eu falo aqui. Todo mês eu publico uma lista dos 10 fundos imobiliários interessantes utilizando o meu critério. Você pode utilizar esse passo a passo para poder contestar ali, bom, será que esse fundo imobiliário é tão interessante mesmo para mim? Isso vai ser um ótimo exercício didático para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar um like. Também se inscreva no canal e marca o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.